A estreia da Audi na Fórmula 1 em 2026 não é apenas mais uma entrada no grid. É uma declaração de posicionamento global, motor próprio, estrutura própria, um projeto iniciado do zero sob um novo regulamento híbrido. E nos testes do Bahrein, o R26 fez algo que chama a atenção. Completou boa quilometragem, mostrou evolução técnica e evitou falhas estruturais graves, algo raro para equipes em seu primeiro ano como fabricante. Mas o que realmente está chamando a atenção não é apenas o carro, é a narrativa que começa a se formar ao redor de Gabriel Bortoleto. Jovem campeão da base, único brasileiro no grid e cada vez mais presente na comunicação institucional da equipe. Não há promessas exageradas, não há discurso inflamado. O que existe é método, construção e uma presença estratégica crescente. Historicamente, quando uma montadora global entra na Fórmula 1, ela entra para competir. Mas quando essa mesma montadora associa sua estreia estrutural a um rosto jovem e vencedor, a mensagem vai além da pista. Isso aconteceu em outros momentos da categoria, e sempre que isso acontece, duas coisas avançam juntas: desenvolvimento e expectativa. Então surge a pergunta que poucos estão fazendo de forma direta: a Audi está apenas desenvolvendo um carro para 2026 ou está posicionando Gabriel Bortoleto como símbolo de uma nova era da marca dentro da Fórmula 1? Você sabia que repercutindo notícias aqui na internet, como nesse canal aqui, você pode conseguir valores como esse aqui, ó, apenas uma notícia. Olha só o quanto rendeu. Se você tiver interesse em saber mais, vou deixar um link aqui no comentário fixado. Vai lá. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips One Blade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. A Audi decidiu entrar na Fórmula 1 em 2026 como fabricante completa. Isso significa motor próprio, estrutura própria, controle total do projeto. Não é um detalhe, é uma decisão industrial de altíssimo risco dentro da categoria mais exigente do automobilismo mundial. Depois da transição da Sauber, o programa ganhou identidade própria e passou a carregar o peso do nome Audi oficialmente no grid. Nos testes de pré-temporada no Bahrein, o que se viu foi algo que merece atenção. O R26 completou boa quilometragem, evoluiu entre as sessões realizadas em Barcelona e as atividades em Sakhir, e principalmente não apresentou falhas estruturais graves, algo comum em projetos que nascem do zero sob o novo regulamento. Veículos como Reuters, Motorsport e a própria cobertura oficial da Fórmula 1 destacaram a confiabilidade inicial como um sinal positivo para uma equipe estreante nesse formato. Isso importa. Projetos de fábrica historicamente enfrentam turbulência no início. A Toyota, quando entrou como equipe própria em 2002, passou por um longo período de adaptação até encontrar estabilidade competitiva. A Honda, em seu retorno como equipe oficial, também enfrentou um processo complexo antes de consolidar estrutura. Até mesmo programas que se tornaram vencedores precisaram de tempo para alinhar motor, chassi e cultura interna. O padrão costuma ser instabilidade. A Audi, ao menos neste primeiro momento público, começa com base sólida. Mas confiabilidade não constrói narrativa sozinha. Enquanto engenheiros acumulavam dados e refinavam parâmetros, outro elemento começava a ganhar destaque. Gabriel Bortoleto não foi apenas um piloto cumprindo o protocolo. Realizou stints longos, acumulou dados valiosos para desenvolvimento e manteve um discurso público coerente com o estágio do projeto. Foco em construção, aprendizado e evolução gradual. Nada de promessas exageradas, nada de euforia desproporcional. Esse comportamento chamou atenção na imprensa europeia. Alguns veículos passaram a mencionar a adaptação rápida da equipe ao novo ciclo técnico e a importância do retorno técnico oferecido pelo piloto brasileiro. Não se trata de superlativo, trata-se de método. Em um ambiente onde cada quilômetro rodado ajuda a calibrar um projeto nascido sob nova regulamentação híbrida, consistência vale tanto quanto velocidade. Até aqui, tudo dentro da normalidade de um projeto bem estruturado. O ponto muda quando se observa o cenário mais amplo. A Audi declarou publicamente que sua entrada na Fórmula 1 faz parte de uma estratégia global ligada à inovação elétrica e ao reposicionamento tecnológico da marca.
A categoria, nesse contexto, funciona como vitrine de engenharia e como ferramenta de comunicação global. Não é apenas competição, é construção de imagem. E quando uma montadora global associa essa nova fase a um jovem campeão da Fórmula 2, que representa o retorno do protagonismo brasileiro ao grid, a decisão carrega um significado que vai além do cockpit. Historicamente, sempre que uma equipe em reconstrução encontra um talento jovem e o posiciona no centro do projeto, a narrativa acelera. Ferrari fez algo semelhante ao reorganizar sua hierarquia em torno de Charles Leclerc. A McLaren viu em Lewis Hamilton, ainda em sua estreia, um pilar de futuro. São movimentos diferentes, em contextos distintos, mas que compartilham um padrão. O piloto deixa de ser apenas piloto e passa a representar uma fase. No caso da Audi, o contexto é ainda mais sensível. Trata-se do primeiro capítulo oficial da marca como fabricante completa na era híbrida atualizada. A estrutura ainda está em consolidação, processos internos ainda estão sendo refinados, a curva de aprendizado existe, mesmo com os bons sinais iniciais. E, ao mesmo tempo, a comunicação institucional destaca juventude, inovação e futuro. É aqui que o quebra-cabeça começa a ganhar forma. Não há evidência de promessa interna fora da realidade, não há indícios de conflito. O que existe são fatos documentados, uma estreia com boa base técnica, um piloto jovem com histórico consistente na base e uma montadora que escolheu a Fórmula 1 como palco para reforçar sua identidade tecnológica. O que chama a atenção é a convergência desses elementos no mesmo momento. Em um grid cada vez mais globalizado, com mercados estratégicos disputando atenção, o Brasil volta a ter um nome fixo em um projeto de fábrica. Isso amplia a visibilidade, amplia a expectativa, amplia interesse comercial. E expectativa é uma variável que não aparece na telemetria, mas influencia qualquer projeto esportivo. O verdadeiro ponto dessa história não está no tempo de volta registrado em fevereiro. Está na construção simbólica que começa a se desenhar. A Audi pode estar utilizando 2026 não apenas como temporada de estreia, mas como marco de redefinição dentro da categoria. Uma nova fase, uma nova identidade, um novo posicionamento. E Gabriel Bortoleto, por contexto e timing, ocupa o centro dessa narrativa. Se o projeto evoluir conforme os sinais iniciais sugerem, o nome dele poderá ser associado à consolidação de uma nova era da marca na Fórmula 1. Se houver oscilações naturais de um programa jovem, a mesma visibilidade que fortalece também aumenta a cobrança externa. Esse é o equilíbrio delicado que toda equipe precisa administrar quando escolhe seu rosto de futuro. A Fórmula 1 moderna não é feita apenas de velocidade, é feita de estratégia industrial, posicionamento global e construção de reputação. A Audi entrou nesse cenário com planejamento claro e discurso alinhado. Os primeiros dados técnicos sustentam uma base sólida. O elemento humano adiciona identidade. A combinação dos dois cria algo maior do que um simples início de temporada. E agora a questão que realmente importa começa a ganhar peso. A Audi está apenas desenvolvendo um carro competitivo ou está moldando uma nova identidade global ao redor de Gabriel Bortoleto? Essa escolha representa visão de longo prazo ou exposição antecipada? Você acredita que a estratégia de posicionar um jovem talento como referência de uma nova fase é o movimento mais inteligente para uma fabricante em estreia completa? Ou ainda é cedo para transformar um piloto em símbolo antes da consolidação esportiva? Comenta aqui embaixo, porque na Fórmula 1 moderna, a história começa muito antes da luz verde, e às vezes o movimento decisivo acontece longe da pista. E antes de encerrar, vale destacar a contribuição de quem realmente eleva o nível da discussão aqui no canal. Audrey Martins trouxe um ponto técnico extremamente pertinente. Sim, após os testes de pré-temporada, as equipes mergulham nos dados coletados e começam imediatamente a cruzar essas informações com as características específicas da próxima etapa, no caso, Melbourne. Isso envolve simulações de corrida, ajustes de acerto para o tipo de asfalto, análise de consumo de energia, gerenciamento de pneus e comportamento em curvas de média e baixa velocidade, que são marcantes no traçado australiano.
É exatamente esse trabalho silencioso nos simuladores que transforma a quilometragem em performance real no fim de semana de corrida. Esse tipo de observação mostra como o público brasileiro acompanha o esporte com profundidade. Fica o agradecimento especial a Audrey pela leitura técnica e pelo nível da contribuição. E também a todos os demais que comentaram e que talvez não tenham sido mencionados até o fechamento desta edição. Cada análise, cada ponto de vista, cada complemento ajuda a construir um debate mais qualificado. O espaço está aberto para quem quer discutir Fórmula 1 com seriedade, estratégia e paixão. E se você gosta do nosso conteúdo e quer deixar isso registrado, torne-se um membro diferenciado do canal. É simples, basta procurar o botão Seja Membro abaixo deste vídeo, clicar e apoiar mensalmente. Assim você contribui diretamente para que possamos produzir análises cada vez mais profundas, estratégicas e de alta qualidade.